Pessoal, agora vamos falar de porcentagem em massa, né, que tem essa simbologia aí, porcentagem M/M, está na página 18 do nosso livro, tá? Então nós estamos estudando os tipos de concentração. Vimos concentração em massa, também chamada antigamente de concentração comum. Agora vamos ver aqui porcentagem em massa. O que é isso? É a relação entre a massa de soluto, o M1, e a massa da solução, também chamada de M, tá bom? A fórmula matemática é essa aqui, ó, tá? Porcentagem em massa, ou seja, o símbolo de porcentagem M/M, igual a M1, que é a massa do soluto, dividido, porque eu já comentei com vocês há mais de um século e meio. M aqui, sobre M, é uma relação, né? Vezes 100. Por que vezes 100? Porque eu tento transformar qualquer número que eu dividir bem aí, M1 sobre M, não é? Eu tenho de transformar ele em porcentagem, por isso que eu multiplico aí já por 100, tá bom? Professor, onde eu encontro esse tipo de concentração? Por exemplo, nas latas de, a gente tem algumas latas, eu vou tentar desenhar aqui uma lata de uma substância bastante conhecida por vocês, né? Que a gente chama aquele Nescau, né? A lata de Nescau, ela tem um rótulo aqui do lado, se você observar, ela tem um rótulo dizendo que determinada quantidade de substância está presente ali em 5%, 2%, 1,5%, 3%, 5% e assim por diante. Tá? São números aleatórios que eu estou jogando aqui. Então, essa concentração de um determinado mineral, por exemplo, sódio, cálcio, potássio, dentro de uma grande quantidade de massa, que é essa quantidade aqui, a gente chama de porcentagem em massa, ou seja, uma porcentagem de um soluto dentro de uma solução, ou seja, a quantidade dele dentro daquela solução. Só que as duas relações, tanto a quantidade de soluto quanto a quantidade da solução inteira, que é tudo que está lá dentro, é uma relação entre uma massa e a massa do outro. Tá? Então, tudo que é Nescau ali não é só potássio, não é só sódio, não é só cálcio, não. Tem uma pequena quantidade de cálcio mergulhada ali dentro daquela grande quantidade de Nescau ali, tá? Então, qual é a porcentagem de quantidade de Nescau, desculpa, quantidade de cálcio, por exemplo, dentro daquela grande quantidade de Nescau? Então, é mais ou menos isso que se preocupa a concentração em porcentagem em massa, tá bom? Aqui a gente tem a descrição de cada um. O M1 é a massa de soluto, normalmente ela vem sempre em grama, tá? E aqui o M é a massa da solução, ou seja, tudo que tem dentro daquele frasco lá. E aqui a gente tem o símbolo da porcentagem em massa, ó, porcentagem em massa, né, que é dada sempre em porcentagem. Então, à medida que a gente for passando as videoaulas, a gente vai aprendendo a fazer os cálculos, tá? Aprendendo a fazer os cálculos desse tipo de composto, de substância. Tranquilo? Então, a gente vai fazer alguns exercícios, fique tranquilo, isso aqui é só para você ver, só estou mostrando. Lá na página 18 você pode ter uma visualização. Se você não tem o livro ainda, procure. Se não, vá em videoaulas, reveja essa daqui, anote, faça anotações, para que você possa ter um bom entendimento. Lembrando, vamos fazer exercício devagarzinho para a gente conseguir, tá bom? Vou já passar um outro tipo de concentração. A gente vai estudar três tipos de concentração. Esta, a concentração que a gente estudou anterior, que é concentração em massa, né? Também chamada de concentração comum. E a próxima que eu vou já passar para você. Pessoal, essa aqui é o tipo de concentração mais encontrado em química, tá? Quando você vai estudar química de segundo ano, ou até mesmo cursar uma química superior, quando você vai trabalhar com química analítica, ou qualquer outro físico-química, você vai entrar em contato com grande quantidade de concentrações em quantidade de matéria, que a gente chama mol/litro, ou seja, uma quantidade de mol
em uma certa quantidade de 1 litro de solução. Então, como todo tipo de concentração, a concentração em quantidade de matéria ou mol por litro, a gente pode chamar desses dois nomes, é uma relação. Tá? Ela é uma relação entre a quantidade de matéria, tá? Representada aqui por N1, tá? Que é o número de mol, N1, e o volume, né? Também sempre em litro da solução. Tá? A fórmula matemática é essa, com este M defeituoso, ele tem uma perna maior, né? Então indica aí que é uma concentração em mol por litro. Você pode também exemplificar fazendo isso, ó. A presença de 2 colchetes. 2 colchetes desse jeito quer dizer a mesma coisa que este M aí, tá? Quer dizer a mesma coisa. É uma concentração em quantidade de matéria, que é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução, tá? Esta é a nossa fórmula. Que eu coloquei a descrição, né? M é igual a concentração em mol por litro, N1 é igual ao número de mols e V é igual ao volume. Então a gente vai determinando algumas, como é que eu posso dizer, algumas questões sobre isso daqui. Eu vou selecionar algumas questões aqui para você fazer do livro, tá? E nas próximas aulas eu vou resolvendo com vocês, tranquilo? Só que eu tenho a atividade, né, e eu quero que você resolva as questões 14 e 15, tá? Da página 22 do livro, tá? De Química. Observando aí sempre que a nossa atividade vale sempre 10 pontos, tá? Agora eu vou exemplificar como é que a gente vai trabalhar com a forma de avaliar em Química, tá? Eu vou anotar direitinho para vocês verem como é que vai ser. Só em relação às avaliações, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer 3 avaliações. Avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3. Como é que é a avaliação 1? É seu comportamento individual dentro do grupo da sala, tá? Seja no WhatsApp